Olá pessoal, aqui é o professor Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre funções circulares e o tema da nossa aula será gráfico da função cosseno. Para isso, eu vou resolver um exercício, atividade 1 do caderno do aluno da segunda série do ensino médio do estado de São Paulo, página 11. Tá? E para começar o exercício, eu vou propor a gente fazer A gente tem que fazer o gráfico, né, da função cosseno. Então, fiz o gráfico aqui, né, o plano cartesiano. Ao lado do plano cartesiano, coloquei um ciclo trigonométrico, tá? Estou aproveitando a aula que eu fiz da função do seno. Vai ser muito semelhante da função seno, tá? Então, na circunferência trigonométrica, o eixo da vertical representa os valores do seno, o eixo da horizontal representa os valores do cosseno, tá? A origem não, o centro do círculo aqui, ele é a origem do plano cartesiano que está inscrito nele. A linha amarela corresponde ao raio, tá? E o raio desse ciclo eu vou representar que vale uma unidade de medida. Então, a distância entre o centro até a extremidade vai valer 1, tá? Se estiver do lado direito vai ser positivo, do lado esquerdo negativo. Tudo bem? Aqui à direita temos o plano cartesiano, o eixo da vertical é o eixo do y, tá? Que vai representar a projeção do ângulo no raio. Vou explicar um pouquinho o que é certinho isso daqui. O eixo da horizontal é o eixo do x, vão representar os ângulos em graus aqui do ciclo. Então, o ciclo, no primeiro quadrante, nós temos ângulos notáveis 30, 45 e 60. No segundo quadrante, nós temos ângulos 150, 135 e 120. No terceiro quadrante, nós temos 210, 225 e 240. E no quarto quadrante, nós temos ângulos 300, 315 e 330. Tá? A origem do plano cartesiano que ficou faltando é o 0 grau. Então, como é que funciona? Eu vou pegar aqui o ciclo trigonométrico, começa exatamente aqui em cima do cosseno. Esse daqui vai ser o 0 grau. Tá? Então, o 0 grau, eu sempre vou observar esse eixo aqui, que é o eixo do cosseno. O 0 grau ele está exatamente em cima do número 1 aqui. Ó, 1, o centro é o 0, e a extremidade aqui do lado esquerdo vai ser o menos 1. Tá? Então, se o ângulo é 1, é 0, e o raio é 1, então o 0 ele sobe até o 1 aqui. Ó. Vou fazer um pontinho no 1. Tá? Agora eu vou olhar o próximo ângulo, é o 30 graus. Ó. 30 graus está aqui. Vou pegar o 30 graus e vou trazer ele para cima do eixo do cosseno. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? É a distância do centro até a projeção. Projeção é pegar o ângulo aqui e trazer ele para cima do eixo. Tá? Ele vai corresponder, coloquei os valores aqui em cima, porque estava muito apertado aqui embaixo. Então, cosseno de 30 graus corresponde a 0,86. Então, 30 graus sobe até aqui, 0,86. Tá bom? Então, notem que os valores do eixo do y estão aqui, ó. São correspondentes aos valores do cosseno do ângulo. Tá? Cosseno do ângulo x. X são os ângulos que estão aqui embaixo no eixo da horizontal. Então, cosseno de 45 graus, 45 está aqui. Vou projetar ele em cima do eixo do cosseno. A distância do zero até essa projeção vai ser igual a 0,7. Então, 45 sobe até o 0,7. 60 graus, próximo ângulo, então 60 graus está aqui. Se eu trouxer ele para cima do eixo do cosseno, a medida do zero até essa projeção vai ser igual a 0,5, então 60 sobe até o 0,5. 90 graus, se eu fizer a projeção, ele vai estar exatamente em cima do zero. Tá? Então, cosseno de 90 graus é 0. Então, notem que a função cosseno começa no ponto máximo, né? Ele vai descendo. A
partir dos 120 graus, do 90 graus aqui, ele vai ficar abaixo do eixo do x, ou seja, são valores negativos, né? Então, cosseno de 120 graus vai corresponder a menos meio. Então, vou colocar aqui na parte de baixo. Cosseno de 135 graus vai corresponder a menos 0,7. Está aqui. Cosseno de 150 vai corresponder a menos 0,86. Então, estou ligando os pontos. Estou ligando ângulo com o valor aqui no eixo do y. Tá? Então, cosseno de 180 graus, ele está na extremidade aqui. Então, vai ser menos 1. Menos 1 vai ser o ponto mínimo, ponto mais baixo da onda. E a partir desse ponto ele começa a subir, tá bom? Então, o próximo ângulo é 210. 210, se eu projetar ele no eixo do seno, está na mesma posição de 150. Mesma posição de 150. 225 vai estar aqui, ó. Projetei no eixo do cosseno, está junto com 135. E 240, se eu projetar no eixo do cosseno, ele vai estar junto com o 120. O que esse estar junto representa? Que o cosseno de 240 é o mesmo que o cosseno de 120. Tá? Então, cosseno de 240 é meio, cosseno de 120 também é menos meio, né? Então, no 270 graus, ó, vou projetar, ele está exatamente em cima do zero, então aqui vai ficar no zero. 300 graus. Tá aqui, vou trazer ele para cima do eixo do cosseno, vai estar em cima do meio. Tá? Então, cosseno de 300 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60. O cosseno de 315, ó, é o mesmo que o cosseno de 45. E o cosseno de 330 é o mesmo que o cosseno de 30, ó. E o cosseno de 360, conforme 360 está na mesma posição que o zero, então ele vai estar aqui também, ó, no ponto máximo. Junto com o zero, ó, máximo. Tá bom? Então notem que o desenho do gráfico do cosseno vai ser uma onda também, igual ao do gráfico do seno. Só que o gráfico do seno começa no zero. O gráfico do cosseno começa no 1, tá? Notem que de 0 a 90 graus, o valor do cosseno ele é maior que 0, ou seja, positivo. De 90 a 270, o cosseno é menor que 0, ou seja, negativo. E aqui no 270 ao 360, o cosseno também é maior que 0, ou seja, o cosseno é positivo. Tá bom? E a tabela da apostila do caderno do aluno ficaria assim, ó, cosseno de 0 é 1, cosseno de 30 é 0,86, cosseno de 40 é 0,7, cosseno de 60 é 0,5, é 0, começa a repetir agora, né? 0,5, 0,7, 0,86 e cosseno de 180 vai ser 180 aqui embaixo, né? Esse 1, que é tudo negativo, né? Ele passa para a parte de baixo do eixo do x. Beleza? Espero ter ajudado. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.